Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na Generalidade, o Decreto-Lei que estabelece o responsável pelos tratamentos dos dados e que regula a intervenção dos profissionais de saúde no sistema Stay Away Covid. À semelhança do que já acontece noutros países, esta aplicação visa a identificação e notificação de fatores de risco como medida complementar da estratégia de resposta à pandemia Covid-19. Ficou estabelecida também a obrigatoriedade desta aplicação respeitar a legislação e a regulamentação sobre a proteção de dados e sobre cibersegurança e também o facto dela ser de utilização voluntária. Foi ainda aprovada a concretização, tal como tinha sido previamente anunciado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças e pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro, a concretização do Decreto-Lei que autoriza o Estado a adquirir, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS. O Estado passa, assim, a ter uma participação social de 72,5% pelo montante de 55 milhões de euros. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro apresentará mais detalhes sobre este diploma de seguida. O Conselho de Ministros designou hoje, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno, para o cargo de Governador do Banco de Portugal, e foi ainda aprovada a proposta de lei que cria um processo extraordinário de viabilização de empresas, tendo em vista habilitar a recuperação de empresas viáveis, institui-se assim um mecanismo processual temporário de natureza extraordinária, destinado exclusivamente a empresas que se encontrem em situação económica difícil ou de insolvência. Era mais uma medida que estava incluída no Programa de Estabilização Económica e Social. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro da Educação para apresentar o diploma relativo à Escola Digital, à autorização de despesa que permite, desde já, o lançamento dos diferentes concursos. Muito boa tarde a todos e a todas. Foi aprovado hoje no Conselho de Ministros a autorização para a realização de despesas para a aquisição, por um lado, de computadores, mas também de conectividade e de todos os serviços conexos daquilo que temos designado de Escola Digital, para podermos disponibilizar estes serviços aos estabelecimentos de ensino públicos a ser executado nos anos de 2020 e de 2021. Foram com esta RCM autorizados a utilização de fundos do conjunto de 400 milhões de euros que já constavam no programa de estabilização para, por um lado, poder dotar as escolas, os docentes e os alunos para o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar, sabendo que é absolutamente fundamental esta preparação e estas competências também para um melhor mundo digital, tanto para a sociedade como para a economia, como também para o emprego. No próximo ano letivo serão implementadas as medidas em diferentes fases que possam permitir a disponibilização universal do acesso e da utilização de recursos educativos digitais. Assim, numa primeira fase, prevê-se, ao nível infraestrutural, adquirir computadores, conectividade, licenças de software para as escolas públicas, de modo a permitir-lhes disponibilizar estes recursos a alunos e docentes, dando prioridade, como já constava também no programa de estabilização, aos alunos abrangidos pela ação social escolar, até alcançar a paulatina utilização universal. Por outro lado, este programa visa também desenvolver um conjunto de medidas, um programa, um plano para a capacitação digital dos docentes e, em terceiro lugar, também para incrementar algo que já tínhamos começado a fazer, algo que estava no programa de governo, que estava também no programa de ação para a transição digital e que agora se acelera, para a produção de um conjunto de novos recursos digitais e também de desmaterialização de recursos físicos, como sejam, por exemplo, os manuais escolares. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro para apresentar o decreto-lei que permite ao Governo fazer a aquisição das participações da TAP. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Como referido, foi aprovado hoje um decreto-lei que concretiza, na prática, o que já anteriormente tinha sido divulgado como os termos da negociação com os acionistas privados da TAP. É bom recordar que no dia 10 de julho foi aprovado pela Comissão Europeia um auxílio de Estado à TAP no montante de 946 milhões de euros, podendo ascender no limite a um valor de 1.200 milhões de euros. Importante, depois, criar as condições para a sua prestação à empresa.
Assim, o Decreto-Lei, aprovado hoje, autoriza o Estado a adquirir, pelo montante de 55 milhões de euros, as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias, nos seguintes termos: ações representativas de 22,5% do capital social e de direitos de voto na TAP SGPS, alinhamento dos direitos económicos com os direitos de voto por parte do Estado e da parte pública, que passarão a ser de 72,5%, e um valor de 55 milhões de euros de prestações acessórias. Subjacente a esta aquisição está também a renúncia a direitos de saída e de litigância, bem como a renúncia à conversão obrigacionista por parte da Azul. O Decreto-Lei afasta ainda, em relação às empresas do Grupo TAP, algumas condições relativas a empresas públicas, nomeadamente no tocante à seleção e remuneração de gestores. Importa assinalar, à margem do Decreto-Lei, que como a Assembleia Geral da Azul, para formalizar a renúncia da conversão, apenas ocorre em agosto, como é publicamente conhecido, embora o atual parasocial seja suspenso e exista um compromisso de autorizar a prestação dos auxílios de Estado, a tomada efetiva de controlo por parte do Estado ocorrerá depois daquela data, sendo desde já irreversível. Está assim dado mais um importante passo na direção da prestação do auxílio de emergência à TAP. Muito obrigada. Estamos disponíveis para as vossas questões. Olá, boa tarde. Eunice Lourenço, da Renascença. Eu tenho algumas perguntas relacionadas com a pandemia de Covid-19. A primeira é, tendo em conta a greve da CP anunciada para amanhã, se o Governo pondera alguma forma de serviços mínimos ou de requisição civil para garantir o distanciamento necessário nesta fase de combate, pelo menos na zona de Lisboa. A segunda tem a ver com a resolução do Conselho de Ministros, que mantém naquele anexo dos sítios que devem continuar fechados os parques recreativos ou similares para crianças. Contudo, muitas câmaras municipais já abriram os chamados parques infantis. O entendimento é que devem continuar fechados. Aqueles que estão fechados, ou as câmaras têm a liberdade para decidir, ou devem fechar. E talvez o Sr. Ministro da Educação possa esclarecer uma dúvida que parece estar um bocadinho latente nas escolas e que a Sra. Diretora-Geral da Saúde ontem tentou esclarecer sobre o distanciamento no início do ano letivo. A doutora Graça Freitas disse que o metro de distanciamento é apenas uma das medidas e desde que seja possível para as atividades letivas. O que pergunto é se esse distanciamento o distanciamento funciona em função das atividades letivas ou tem mesmo de ser respeitado? Obrigada. Muito obrigada. Nós temos recorrentemente conferências de imprensa sobre o ponto de situação da pandemia e as perguntas que hoje fez não foram discutidas no Conselho de Ministros e, portanto, não queria estarmos agora Certo, mas tinha havido uma conferência de imprensa quando apresentámos as medidas que iam ser tomadas nessa terça-feira. Nós fazemos quinzenalmente uma reavaliação das condições de funcionamento de um conjunto de instituições e de equipamentos. A última resolução do Conselho de Ministros mantém, de facto, encerrados os parques infantis e os parques de diversões destinados às crianças, por se considerar que não é num equipamento público ao ar livre, não temos condições de garantir uma higienização recorrente para que eles possam ser abertos e, portanto, foi essa a decisão que tomámos e é essa que está em vigor. Quanto ao resto, as orientações para as escolas quanto à realização do ano letivo já seguiram e estamos já desde há bastante tempo a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde nas normas de segurança que essas pertencem e são da competência da Direção-Geral de Saúde, e aquilo que acreditamos
é que a conjugação das duas é perfeitamente compatível. As orientações que enviamos para as escolas decorrem do trabalho que tem sido feito com a Direção-Geral de Saúde. E hoje, sobre a pandemia e num Conselho de Ministros tão vasto e com tantos diplomas, não tínhamos mesmo nada a acrescentar. Não temos comentários a acrescentar. A próxima pergunta. Boa tarde, Maria João Pereira para a Agência Lusa. Em relação à nomeação do Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, pergunto quando é que o novo governador inicia funções e depois, em relação à aplicação Stay Away Covid, pergunto o que é que está a ser feito para acautelar a privacidade dos dados dos cidadãos e quais são os dados que efetivamente vão ser recolhidos, se foram tomadas medidas para prevenir ataques informáticos e também se os dados vão ser usados para mais algum efeito, por exemplo, para efeitos estatísticos. E, por fim, se é uma entidade privada ou o Ministério que vai fazer o tratamento dos dados. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à primeira pergunta, a data de entrada em funções do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é a próxima segunda-feira. Relativamente à aplicação Stay Away Covid, a entidade que fica encarregue da gestão dos dados é o Ministério da Saúde e portanto, não existe nenhuma entidade privada. Como sabem, esta aplicação resulta de um trabalho colaborativo entre o Inesctec e a Escola de Saúde Pública do Porto, mas que teve ao longo do processo muitas interações com diferentes organismos, nomeadamente na área da cibersegurança. O Centro Nacional de Cibersegurança tem acompanhado este trabalho e também as instituições europeias já tinham feito recomendações sobre essa matéria. Como sabem, a aplicação, além de ser voluntária, ela registra dados através do Bluetooth de proximidade e, no caso de um utilizador dessa aplicação ter um teste positivo, um profissional de saúde entrega-lhe um código que o cidadão deve usar para, na aplicação que entretanto já tinha descarregado, fazer o registro de que está positivo e a partir daí é feito um aviso a todos os equipamentos que tenham, segundo as regras de proximidade, duração dessa proximidade e outras, estado próximas. Os dados não são usados para nenhuma outra função, a não ser esta de fornecer a todos a informação de que, dados um conjunto de critérios vastos, estiveram ou estão numa situação de risco de poder ter contraído a doença. Como sabem, a aplicação tinha sido enviada à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, surgia a necessidade de aprovar um decreto-lei que clarificasse quem no Ministério da Saúde era o responsável pelos dados e como é que a atuação do profissional de saúde se dava, e é isso que fica aprovado neste decreto-lei. Muito obrigada. Da RTP, queria perguntar se tem data para a aplicação se começar a ser aplicada, se vai passar por um teste piloto, pelo que percebi, e quando é que chega à generalidade da população. Queria também perceber se o último ponto que disse tem a ver com o novo regime que substitui o layoff simplificado. Queria perguntar, portanto, para quando é que iria ser aprovada essa questão para as empresas. Muito bem. Relativamente à segunda questão que colocou, como sabem, existia uma norma no Orçamento Suplementar, que era uma autorização legislativa para que o Governo pudesse legislar sobre o novo mecanismo de apoio à retoma. O orçamento ainda não foi promulgado e, portanto, nesse momento estaremos em condições de aprovar o regime layoff simplificado. E a outra questão foi, peço desculpa. Certo. O piloto, que também era, aliás, recomendado no parecer da CNPD, iniciou-se hoje mesmo, decorrerá, creio que durante 2 semanas,
e também este processo legislativo segue o seu caminho e julgo que depois ainda há um conjunto de autorizações para que esteja disponível nas lojas de aplicações para telemóvel, que também não sei dar uma data ao certo, mas diria que durante o mês de agosto poderia a aplicação estar disponível, a cumprirem-se todos estes passos. Alexandra Monteiro da TVI, para a SIC e para o Correio da Manhã TV. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro da Educação esta questão do distanciamento, porque julgo que, apesar de não ter sido objeto de discussão no Conselho de Ministros, eu julgo que é uma matéria bastante importante, não só para as escolas, mas também para os pais, e que está neste momento a preocupar toda a comunidade escolar e sobretudo, imagino eu, os pais que em setembro vão deixar os filhos ir para a escola. E, portanto, se tivesse essa possibilidade de deixar esta questão esclarecida, uma vez que no briefing da DGS isso não foi possível, não ficou muito claro, acho que seria bom. Bom, antes de mais, eu queria dizer que não tem faltado comunicação nem do Governo, nem das entidades responsáveis sobre as matérias relacionadas com a doença Covid-19 e com as regras que temos que seguir. Em segundo lugar, queria reafirmar que as orientações que seguiram para as escolas sobre a organização e o funcionamento do próximo ano letivo decorreram de muitos contactos com a Direção-Geral de Saúde e com outras instituições sobre as regras que devemos seguir. E, em terceiro lugar, queria dizer que, desde março, semanalmente, temos inúmeras conferências de imprensa onde está presente a Sra. Diretora-Geral de Saúde e onde estes temas são esclarecidos e, portanto, o briefing do Conselho de Ministros trata das decisões que foram tomadas em cada um dos Conselhos de Ministros. Em qualquer caso, passaria a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Obrigado pela pergunta. A Sra. Diretora-Geral de Saúde ontem foi muito clara. Se alguma dúvida tinha existido na última conferência de imprensa, na anterior, ainda da semana passada, e a própria Diretora-Geral de Saúde teve a oportunidade de dizer que muito provavelmente a sua declaração da anterior conferência de imprensa tinha suscitado alguma inquietação pelo facto de não ser ipsis verbis o que estava escrito nas orientações conjuntas das Direções-Gerais do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Saúde. Em todo caso, a Sra. Diretora-Geral de Saúde disse que, por um lado, todos aprendemos ao longo destes últimos meses, a experiência é muito maior e, por outro lado, as relações sociais entre todos são muito diferentes. Por outro lado, existe uma multiplicidade, existem medidas múltiplas para fazermos face ao que é a existência do novo coronavírus e da doença Covid-19 e também nas escolas. Isso vai implicar que, se por um lado o distanciamento é importante, o distanciamento não pode ser visto isoladamente. Nesse sentido, a Sra. Diretora-Geral de Saúde, e eu não me queria, de certa forma, substituir às autoridades de saúde quando estamos a falar em questões de saúde, a Sra. Diretora-Geral de Saúde disse que, por um lado, vamos trabalhar com circuitos diferentes para cada um dos grupos, funcionando como bolhas, vamos ter grupos separados, a existência de máscaras, a disposição das salas de aulas, a higienização pessoal, infraestrutural e a etiqueta respiratória e, obviamente, também o distanciamento, que ficou muito claro que sempre que possível deve ser 1 metro e sempre que possível deve ser o mais maximizado possível. Aliás, como em tudo na sociedade, mas a Sra. Diretora-Geral de Saúde foi muito clara relativamente a estas questões, mas ela inclusivamente leu ipsis verbis o que está nas orientações. Os senhores jornalistas, todas as comunidades educativas com quem nós temos tido a oportunidade de falar, de clarificar, de esclarecer, têm tido a oportunidade de ler as orientações da Direção-Geral de Saúde e são essas que são válidas. Só com um sentido, aumentarmos a confiança e a segurança para as famílias, para todos que trabalham nas nossas escolas, para que, efetivamente, o que todos queremos, que é a retoma das atividades letivas e não letivas presenciais em setembro, possa ser uma realidade. Muito obrigada.
Rita Tavares, do Observador. Começava pelo Ministro da Educação, porque não fiquei esclarecida com essa explicação, até porque hoje já adiantava o Jornal Público, os diretores das escolas não sabem como é que hão de garantir que o distanciamento seja feito sem alterar as salas e a configuração das salas. E queria perceber como é que isso é executado no terreno, porque de facto no início de setembro, quer os pais queiram, quer não, os alunos vão começar a escola. Depois queria também tentar perceber a posição portuguesa em relação às condições do Estado de Direito relativamente ao Conselho Europeu, que é uma questão importante esta semana e que fez o Primeiro-Ministro vir esclarecer uma declaração que fez em Budapeste. Gostava de perceber se o Primeiro-Ministro, que defendeu publicamente que o assunto não se deve misturar com a discussão que vai ter lugar no Conselho Europeu de sexta e sábado, ao mesmo tempo que a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, ontem, numa reunião preparatória, defendeu que a posição portuguesa é favorável a essa condição, a existência dessa condição na proposta do Conselho Europeu. Portugal é a favor da condição, mas António Costa não. O Primeiro-Ministro António Costa, aliás, não. E também para o Secretário de Estado do Tesouro. O Primeiro-Ministro disse esta semana que há um problema se houver uma segunda vaga. E fala num problema para as famílias. Eu gostava de perceber se também há um problema para os cofres do Estado, se há capacidade financeira do país responder a essa segunda vaga de que se fala de forma insistente já noutros países que estão à nossa frente nesta pandemia. Por último, queria saber se Miguel Frasquilho vai manter-se à frente da TAP. Bom, julgo poder dizer que nenhuma das questões colocadas pelo Observador se relaciona com o Conselho de Ministros que hoje decorreu e com as decisões tomadas. Eu queria dizer que, como bem colocou na sua questão, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de esclarecer as declarações que tinha feito na Hungria e de esclarecer as notícias também que sobre ela tinham existido e, portanto, não farei sobre isso qualquer comentário adicional. Julgo que aquilo que temos feito desde o início desta pandemia é procurado a cada momento avaliar a situação em que o país se encontra e tomar as decisões que precisamos de tomar. Foi por isso que tomámos as medidas que tomámos logo a partir do mês de abril e que, quando considerámos necessário, propusemos à Assembleia da República um orçamento suplementar. E, portanto, temos feito o nosso trabalho no sentido de responder às necessidades que as portuguesas e os portugueses têm, de proteger as famílias na sua perda de rendimento, de reforçar os serviços públicos que precisam de ser reforçados. Aprovámos um orçamento suplementar na Assembleia da República e estamos numa negociação importantíssima que se inicia amanhã relativamente aos fundos europeus que vão estar disponíveis para a recuperação económica e social do país. E a cada momento, como fizemos até aqui, assim faremos no futuro, avaliaremos as condições que precisamos de garantir, orçamentais e outras, para responder aos desafios que temos pela frente, que, sempre o dissemos, são muito significativos. O país e o mundo vive uma crise económica que ninguém esperava, com uma forma mais abrupta do que é habitual, mas temos feito os reforços que precisamos de fazer para que, por um lado, os serviços públicos possam responder como têm respondido a esta pandemia e, por outro lado, as famílias sejam protegidas nos seus rendimentos e na sua vida, como temos feito até aqui. É esse o caminho que faremos. Eu julgo que o Sr. Ministro da Educação já deu os esclarecimentos relativamente às interações entre as orientações que o Ministério da Educação deu às escolas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Estão publicadas as orientações, o trabalho com as escolas e os agrupamentos de escolas para, caso a caso, verificar as condições que existem para manter as condições de segurança que serão mantidas, é feito diariamente pelo Ministério da Educação e será feito daqui até ao dia em que se inicia o início de ano letivo. Aquilo que é muito importante deixar claro é que as decisões que tomamos
têm em conta a situação que vivemos do ponto de vista da saúde pública, que as decisões que tomamos permitem que a cada momento sejam tomadas decisões quanto à organização das escolas e o regime que elas seguem de acordo com a situação de saúde pública, e que as regras que foram trabalhadas muito intensamente com a Direção-Geral de Saúde, que eram as regras que se consideravam de segurança e que nos permitiam conviver com este vírus, também serão cumpridas. As orientações servem para que agora possa mesmo ser feito esse trabalho, caso a caso, que pode ter soluções muito diversas. As escolas não têm todas a mesma dimensão. Se perguntarmos aqui nesta sala as dimensões das salas de aula de cada uma das senhoras jornalistas ou de nós deste lado, são escolas diferentes, com espaços diferentes, com muitas questões diferentes. E essa interação entre o Ministério da Educação e os agrupamentos de escolas é uma interação diária e permanente para todos os temas e para este também. A TAP foi um tema nos termos daquilo que aqui referimos, não tenho nenhum outro comentário a fazer. Agora vês uma Antena 1. Okay. Boa tarde. Queria perguntar ao Secretário de Estado do Tesouro se o Governo admite a possibilidade de vir a reforçar o apoio que vai ser dado à TAP para lá dos 1.200 milhões de euros, e se o Ministério das Finanças já está de alguma forma a fazer contas para um possível orçamento retificativo no final do ano. E gostava também de pedir à Sra. Ministra da Presidência se nos podia detalhar um pouco melhor como vai funcionar a aplicação Stay Away Covid. Bom, muito obrigada. Não sei se consigo responder à pergunta da aplicação, porque não a compreendi completamente. Portanto, cada cidadão é livre de a descarregar ou não para o seu telemóvel. A aplicação funciona através de Bluetooth, registando a proximidade entre aparelhos, garantindo obviamente todo o anonimato, porque esse registro serve apenas para que, caso um cidadão seja dado como positivo para Covid-19, lhe é fornecido um código pelo profissional de saúde e, através do seu registro, o telemóvel envia uma mensagem para os aparelhos com quem esteve em contacto nos últimos dias. Todos estes números de dias têm a ver com o que sabemos hoje da doença e com os períodos de incubação. E, posteriormente a esse envio, cada cidadão que também tinha a aplicação e que recebeu aquela mensagem fica a saber que esteve num contacto próximo com alguém que esteve infectado, e é um elemento adicional de informação que nós temos. A aplicação não substitui as regras de saúde pública que temos comunicado, não substitui os inquéritos de saúde pública que se realizam e todo o levantamento dos contactos feitos por cada cidadão que é infectado. É um elemento adicional de informação aos cidadãos que garante a privacidade, porque nem os nomes nem as localizações sequer são registadas, apenas é registado um contacto próximo e de uma duração, creio que acima de 15 minutos, mas julgo que todos poderão fazer perguntas sobre as dimensões técnicas da aplicação a quem as desenvolveu. Aqui o que fazemos é dizer que cabe ao Ministério da Saúde a gestão destes dados e que é um profissional de saúde que entrega um código ao cidadão para que ele possa registar na sua aplicação. Passaria ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro para a questão relativa à TAP. Muito obrigado. O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que vem concretizar uma parte do que é necessário para que o auxílio de Estado, que tem o montante máximo de 1.200 milhões de euros, possa ser prestado à TAP. Portanto, esse é o caminho que nós estamos a fazer e, claro, em função disso, não estamos a equacionar neste momento nenhum tipo de reforço, sendo que também temos sido muito claros ao longo do tempo em dizer que nós temos muitos graus de incerteza.
O setor da aviação, isto não é a TAP, é o setor da aviação, são a generalidade das companhias europeias e não apenas europeias, estão sujeitos a um nível enorme de incerteza e, portanto, vamos ter que acompanhar com muito cuidado e tomar medidas ao longo do tempo alinhadas com a evolução efetiva do setor. Mas o ponto é, neste momento, obviamente, estamos concentrados na prestação do auxílio de Estado, como referi, tem um montante máximo de 1.200 milhões de euros, não estamos a equacionar ainda qualquer tipo de reforço. Muito bem, julgo que não há mais questões. Muito obrigada e boa tarde.